E aí pessoal, estou aqui com meu amigo Bruno e com esse livro aqui da história de Reinhard Bonnke. Já ouviu falar de Reinhard Bonnke? Não? Não ouviu? Um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Fica com a gente, vamos falar sobre esse cara agora. Reinhard Bonnke foi um grande homem de Deus. E ele é responsável por um ministério que ganhou milhões de pessoas na África, gente. Eles tinham uma frase, né, que era Cabo ao Cairo, que significava a cidade da África, né, que era do sul ao norte da África. Eles queriam evangelizar todas as nações. E eles chegaram a evangelizar cerca de 90 países e milhões de pessoas se converteram, né? De acordo com o site deles, mais de 80 milhões de pessoas escreveram, né, no livrinho deles que queriam receber Jesus como Senhor e Salvador. Então não é pouca gente. Vamos falar um pouco da história dele agora para você saber o que nos marcou nesse livro, né? Muito bom mesmo. Você que gosta de ler, é um livro grande, mas é um livro assim cheio de detalhes, narrações assim muito fortes que falam conosco. Deus fala muito comigo através desse livro. Sim, ele também fala muito comigo, tem falado muito ao meu coração, tanto é que todas as vezes que eu pego para ler, alguma coisa me pega e eu me vejo chorando vendo a história, a devoção, o amor, o fogo, né? Tanto é que o livro chama Vivendo uma Vida de Fogo, o fogo que havia, a paixão que havia em Reinhard. E interessante da história que as pessoas sabem que ele foi um grande ganhador de almas, né? Que ele ganhou milhares, que teve um episódio que mais de 1.600.000 pessoas aceitaram Jesus em uma das cruzadas dele. Em uma reunião de 3 dias, assim. Não, mas esse foi um dia só. Né? Em um dia só da cruzada. Mais, daí durante a cruzada foram mais pessoas. Uns 3 milhões. Né? Só que isso, a gente costuma ver essa parte, mas não vê tudo que aconteceu, toda a história dele, né? A gente costuma ver o resultado, mas o decorrer do processo dele também é algo admirável. Para saber a história de Reinhard, do clã dos Bonnke, tem que voltar lá na história do avô dele. O que aconteceu? Um pregador chamado Louis Graf, ele era alemão, foi para os Estados Unidos trabalhar. Ele juntou uma pequena fortuna, se aposentou e voltou para a Alemanha cheio do Espírito Santo porque ele tinha passado pelo avivamento da Rua Azusa. E o avô, o Herb Bonnke, ele tinha uma doença. Eles não sabiam se era um reumatismo, uma gota. O Luiz ouviu o gritar do avô dele e foi lá e orou por ele, né? Lógico que todo mundo ficou muito impressionado com o fogo que tinha na vida desse rapaz. Chamou a atenção na vila. Ele foi lá, resumindo a história, né? Ele foi lá, orou pelo avô do Reinhard. O avô dele foi curado. Então, aí que começou a história. O pai do Reinhard também foi tocado. Com mais ou menos uns 10 anos de idade, o Reinhard foi tocado pelo Senhor e aí começou a nascer a paixão dele pela África. Ele teve um sonho vendo o mapa da África, só que ele não entendia muito isso, só que começou a nascer no coração dele uma chama missionária. Dos 10 aos 22 anos, ele ficou com isso. Eu vou para a África, eu vou ser missionário na África, eu vou ser evangelista na África. E todo mundo desacreditava do sonho dele. Ninguém dava crédito para aquilo. Isso é muito importante, que nem o próprio pai dele acreditava no chamado missionário dele. Nessa época o pai dele ele queria muito que o irmão mais velho que assumisse o ministério. Não, tem que ser o filho mais velho, tipo assim, aquela questão de o primogênito, sabe? Mas era ele quem queria assumir o ministério de pastorear, de evangelizar, e todos desacreditando, né? A própria mãe, pai, a mãe ainda ajudava um pouco, mas né, não cria assim de todo o coração, digamos assim, né? E mesmo assim ele continuou crendo. Os próprios irmãos, alguns irmãos até foram na onda do ateísmo, né? Se desviaram da presença e começaram a zombar dele, né, nesse período. E ele acaba que se torna o mais conhecido de toda a família depois, né? Sim. Teve um episódio que uma das matriarcas, assim, das mais anciãs da igreja, teve uma visão, uma fila muito grande, e ele distribuindo pão e ela falou que era na África esse lugar. E aí aumentou ainda mais a chama de amor pela África. Então, aos 18 anos, ele vai para uma escola no país de Gales. Ele não falava a língua inglesa, ele teve que aprender a língua lá. Deus começou a trabalhar, lapidar realmente o Reinhard.
Tanto é que quando ele já foi pro prático da escola, ele tinha que pastorear também por 2 anos, ele voltou pra Alemanha. Teve um episódio que ele ficou sem dinheiro para voltar. Eles saíram no final de semana, ele e um amigo, eles ficaram sem dinheiro para voltar. E eles confiaram em Deus, eles oraram e confiaram em Deus, não falaram. E aí que nasce algo que ele vai levar pela vida inteira, que era sempre confiar em Deus. Não importava a situação, ele sabia que Deus ia trazer o que ele precisava naquela situação. E em toda a história dele, ele vai, no decorrer do livro, ele vai mencionar esse episódio. Isso é uma grande lição para nós missionários, confiar em Deus. Eu vejo que às vezes a gente que é missionário tem essa preocupação, mas está faltando Deus, o que a gente vai fazer? Aí quer pedir dinheiro para as pessoas, não, eu tô na missão, tô precisando de ajuda. Não, cara, confiar em Deus, isso é essencial para a vida de qualquer missionário, confiar em Deus. E é até interessante que mais para frente no ministério dele, Deus levantava pessoas inusitadas para dar dinheiro para a missão, improváveis. Uma das pessoas que mais me marcou foi um mendigo. O cara, ele era mendigo, ele vivia na rua. E todo o dinheiro que ele tinha, que ele ganhava, acho que do governo, uma aposentadoria, algo assim, ele enviava para a missão. Ele preferia continuar vivendo na rua, enviando o dinheiro dele 100% para a missão, para o ministério do Rand. Ele fez isso, era um senhor já, ele fez isso até a morte dele, do que pegar o dinheiro e usar com outra coisa. Olha que loucura o tipo de cara que Deus levantou. Então, assim, às vezes, não menosprezar, sabe, o que Deus dá. Às vezes, acho que essa é uma lição muito importante para os missionários. Mas esse livro, ele conta realmente os bastidores da vida do Reinhard, tem muitos detalhes, isso ficaria um vídeo gigantesco se a gente fosse contar cada história que tem no livro, mas uma das coisas que me chama a atenção é o começo, realmente, como começou a fé na vida do Reinhard, como começou o ministério dele na África, como que Deus ajudou ele a construir a família dele, a se mudar para a África. Interessante que, ele sabe como que ele começou o evangelismo dele? Com um instrumento, com a voz dele numa esquina. Tocando e cantando. Uhum. E sabe nos primeiros anos do ministério dele, ele não ganhou milhares de almas. Ele começou com duas pessoas. Era um cara, ele tocava, chamava a atenção das pessoas, as pessoas vinham e ele pregava para essas pessoas. E ele ganhou também um improvável, que é o Michael Colissan, que vai acompanhar ele também durante todo o episódio, e um outro rapaz que era testemunha de Jeová, que ia só para discutir, para argumentar contra o Reinhard. Só que não era uma discussão de briga. Ele estava realmente interessado pelo conhecimento, porque era um rapaz muito estudioso, que também vai acompanhar vai ser intérprete dele depois em algumas missões que ele vai fazer. Sim. E resumidamente, Reinhard Bonnke foi um grande homem de Deus, e a história dele assim é cheio de detalhes, e isso que é o legal desse livro. Eu amo ler biografias, mas como essa é uma autobiografia, então ele escreve com detalhes o que acontecia na vida dele. Por isso nós recomendamos esse livro, Vivendo uma Vida de Fogo. Tem muitos ensinamentos que ele aprendeu no ministério que eu levo para minha vida, sabe? Tem uma história mesmo que aconteceu com ele quando Deus deu um sonho para ele falando sobre a importância de intercessores. No sonho ele via, acho que um navio como simbolizando o ministério dele, só que o rio ia estreitando. E aí Deus falou que para que o ministério dele rompesse, para que o rio simbolizava as orações, os intercessores, as pessoas que oravam pelo ministério dele e que precisava de mais orações para o canal, né, se abrir. E aí ele começou a levantar pessoas para orar pelo ministério dele. E isso é algo muito importante que, cara, raramente a gente vê isso no ministério. Raramente, são raros os ministérios que se preocupam com isso. Principalmente ministérios missionários, hoje também são raros que se preocupam com intercessores, né? Muitas vezes se preocupam com mantenedores financeiros. Mas mais vale lembrar que é muito mais importante ter centenas de pessoas orando do que talvez até financiando a obra com dinheiro, né? Porque o dinheiro pertence a Deus, né? Então é muito importante isso. E essa é uma lição que eu aplico no meu ministério, que eu aprendi muito. E é só uma das lições que a gente tem para falar desse livro, né? Tem mais alguma lição que você gostaria? Eu tenho mais algumas, eu vou destacar aqui bem rapidamente.
que é a devoção que ele tinha, né, a sensibilidade espiritual que ele nutria. Outra coisa também é a forma como ele estruturou algo que Deus colocou na mente dele. Depois vai aparecendo pessoas que vão... a gente acha que é só ele, mas não, existiam várias pessoas que foram conectadas a ele, que ajudaram ele a estruturar toda, porque eram muitas pessoas que existiam para poder fazer as cruzadas, né? Nas primeiras cruzadas ele começou sem a própria tenda. Depois que ele vai comprar uma tenda de 10 mil, depois vai para uma de 30 mil. E é legal que vai contar os detalhes dessa... Passo a passo, né? Os detalhes. Eu, como gosto dessa parte de organização, eu olho muito por esse lado, né? Da como que ele organizava, como ele fazia para que desse certo, né? Como ele contactava as pessoas. Teve um episódio que eu achei muito legal, que ele reuniu vários pastores. Só tinha pastores nessa reunião. E aí ele sente muito forte de fazer um apelo para as pessoas aceitarem Jesus. E ele fica conversando com Deus. Meu Deus, só tem pastores aqui. Como que eu vou fazer um apelo aqui? Só tem pastor. Mas o Espírito Santo insiste para ele fazer o apelo. E aí ele faz. Na hora que ele vê, tinha várias pessoas levantaram as mãos. Só que não foram os pastores que levantaram a mão. Eram as pessoas que estavam servindo ali, levantaram a mão e aceitaram Jesus. Olha só que lição que nós tiramos disso, né? Da sensibilidade espiritual. A gente acha ouvir a Deus, né? A nossa ótica é diferente da ótica de Deus. E nós não tivermos a sensibilidade espiritual, nós não conseguimos enxergar com os olhos espirituais. Muito legal, né, gente? Então fica aí essa lição. A gente pode gravar um vídeo mais pra frente contando a história do Reinhard Bonnke. Se você quiser um vídeo, saber, sim, o passo a passo do ministério dele, né? Seria um vídeo mais elaborado, digamos assim. Deixa aí nos comentários. Mas não deixe de adquirir um livro como esse aqui, que é grande bênção para sua vida, uma grande bênção mesmo. Eu posso deixar uma última história? Essa é uma coisa importante para todos nós, até para a gente dar aliança. Que numa das cruzadas, encerrou a cruzada e ficou um breu total no lugar que ele estava, era num mato. E só dava para ver as estrelas assim, e ele estava voltando com o carro dele para pro lugar que ele estava hospedado, e do nada apareceu um menino de 17 anos. E ele fez uma oração por esse menino. Esse menino foi tocado tão poderosamente pelo Espírito Santo que ele voltou para a vila dele e ele começou a curar pessoas, começou a orar, começou a desenvolver o próprio ministério desse rapaz. Só que com o passar do tempo, esse rapaz marcou a vida do Reinhard, porque ele ouviu depois da história desse rapaz. Só que passou um tempo, esse rapaz se perdeu na fé. E o Reinhard ficou muito abalado com isso. E ele aprendeu uma lição sobre cuidar das pessoas que ganham. É algo que Deus tem falado comigo sobre o cuidar de pessoas que não... Às vezes a gente quer ganhar, mas também tem um outro lado, né? Orar para que quem a gente ganhar para Jesus permaneça, né? E ele ficou muito triste porque esse rapaz se perdeu, né? Então se inscreva aí no nosso canal, né? Deixe seu gostinho e comente. Arrasta pra cima, aí é outro, né? Deixe seu gostinho, se inscreva no canal, curta e comente. Não, curta e comente já tem, não é desse, né? Compartilhe, né? Inscreve-se aí, inscreve-se. E até a próxima.